Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BilhaCast! E hoje a gente continua Josué, vamos ler Josué de 15 a 18. A gente falou no episódio anterior sobre a concessão, das terras. Eles já entraram na terra prometida e agora eles estão fazendo o que Moisés já tinha falado para o povo, a mando de Deus, sobre quem ia ficar com qual terra, qual era o tipo de estratégia, entre aspas, para estar distribuindo as terras, que foi por meio de sorteio. E agora a gente vai continuar essa leitura. Então, como de praxe aqui, fica com a gente até o final, que depois da nossa leitura a gente faz a nossa análise, te ajudando ainda mais no seu entendimento bíblico do que foi lido, tá? Então vamos lá. Josué 15. As terras da tribo de Judá. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendia-se para o sul até a fronteira de Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na Enseada, na Foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boan, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte, na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até Enrogel. Depois subia pelo vale de Ben-Rimon, ao longo da encosta sul da cidade de Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat Jearim. De Baalá, fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalom. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Timna. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baalá e chegava a Jabnel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Caleb disse: Darei minha filha Aksá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Aksá por mulher. Quando Aksá foi viver em Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe a Caleb: O que você quer? Quero um presente. Respondeu ela: Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água.
Então Caleb deu-lhe as fontes superiores e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor, Hadata, Quiriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Suel, Berseba, Biziotiá, Balá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim, Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefelá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Radassa, Migdal, Gade, Dileão, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Lamas, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Axib e Maressa eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom, com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades das proximidades de Asdod com os seus povoados, Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, que é Debir, Anabe, Estemô, Anim, Gozém, Olom e Gilo eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapuá, Afeca, Untá, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, cidade do Sal e Engede eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Capítulo 16. O sorteio das terras distribuídas aos descendentes de José por grupos de famílias estendia-se desde o rio Jordão, em Jericó, a leste das águas de Jericó, atravessando o deserto e a região montanhosa até Betel. Depois seguia de Betel a Luz. Depois a Atarote, no território dos Arquitas, descendo rumo oeste até a fronteira de Jaftele, até a fronteira de Bet-Heron Baixa, indo depois até Gezer, terminando no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira oriental começava em Atarote-Adar, dali ia até Bet-Heron Alta e seguia para o mar.
A fronteira norte começava no mesmo mar, seguia a leste de Micmetá, passando depois por Taanate-Siló e Janoa, a leste. De Janoa dobrava para o sul até Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Rio Jordão. Seguindo para o leste, a fronteira ia de Tapuá ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. Esse foi a herança da tribo de Efraim, segundo os grupos de famílias. Efraim recebeu também algumas cidades do território pertencente à meia tribo de Manassés. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e vivem até hoje no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhar como escravos. Josué 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bassã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Ezer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Ezer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bassã, que ficam a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos deles receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser, ao norte, e Isacar, a leste. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Tanak e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos.
Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Capítulo 18. Depois da conquista da terra, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló para armar o tabernáculo. Porém, 7 tribos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão ficar parados em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que se preparem, percorram a região, examinem a terra e façam um mapa do território prometido a cada tribo, e depois voltem para mim. Os enviados farão um mapa dividindo o território em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Vocês demarcarão a terra em 7 partes e depois trarão para mim a sua descrição. E eu farei um sorteio na presença do Senhor, o nosso Deus, para ver qual parte ficará com qual tribo. É bom lembrar, porém, que os levitas não receberão nenhum território. Eles são sacerdotes do Senhor, o que é a melhor herança. As tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, de acordo com a promessa feita por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens escolhidos para essa tarefa partiram a fim de mapear a terra, Josué deu as seguintes instruções: Percorra a terra e faça uma demarcação dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês em Siló perante o Senhor. Os homens foram e fizeram a tarefa pedida. Demarcaram o território inteiro, dividindo-o em 7 partes, e fizeram listas das cidades de cada parte num livro. Depois voltaram a Josué ao acampamento em Siló. No tabernáculo de Siló, Josué fez um sorteio na presença do Senhor e distribuiu as terras para cada tribo. A parte de terras dada por sorteio aos grupos de famílias da tribo de Benjamim ficava entre as tribos de Judá e de José. A fronteira norte começava no rio Jordão, seguia para o norte de Jericó, dirigia-se depois na direção oeste, através da região montanhosa e do deserto em Bet-Aven. Dali, a fronteira ia para o sul até Luz, também chamada Betel, e continuava descendo até Atarote Adar, situada na região montanhosa ao sul de Bet-Oron Baixa. Nesse ponto, a fronteira dobrava para o sul, passando sobre a montanha próxima de Bet-Oron e terminava em Kiriat Baal, que é a mesma Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Esta era a fronteira ocidental. A fronteira sul ia da extremidade de Kiriat Jearim até a fonte de Neftoa, descendo até a base da montanha que está defronte do vale de Ben-Inon, ao norte do vale de Refaim. Dali continuava pelo vale de Ben-Inon, atravessava a parte sul da antiga cidade de Jerusalém, pertencente aos jebuseus, e continuava descendo até En-Rogel. De En-Rogel, a fronteira seguia rumo nordeste até En-Semes e até Gililote. Depois descia até a pera de Boá, filho de Rubi, passando pela linha norte da Arabá. A fronteira descia então penetrando na Arabá. Depois passava por Bet-Oglon e terminava na baía norte do Mar Morto, no extremo sul do Rio Jordão. Essa era a fronteira sul. A fronteira oriental era delimitada pelo Rio Jordão. Essas eram as fronteiras que demarcavam o território dado à tribo de Benjamim, de acordo com seus grupos de famílias. Essas são as 26 cidades do território dado a Benjamim, de acordo com os grupos de famílias: Jericó, Bet-Oglá, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Parã, Ofra, Quefar Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Birote, Mispã, Quefira, Moza, Requém, Irpel, Taralá, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeã e Kiriate. Eram 14 cidades com seus povoados.
Todas estas cidades e seus povoados foram dados à tribo de Benjamim de acordo com os seus grupos de famílias. Terminamos então a leitura de hoje. E começamos com a nossa análise Vamos lá então. para Josué 15. 15. As tribos de Judá ali. Então, o que a gente pode ver, né? Um belo trava-língua de nomes de cidade. Cidades de filhos ali, né? Que foi a concessão da tribo de Judá. Ele já começa a falar disso, né? Das limitações, né? Dos limites, né? Da porção de Judá. Então a gente viu ali que Judá era uma tribo e tinha várias outras famílias. Então eles tinham que delimitar em qual parte. Seria como se fosse, para entender melhor, um estado delimitando vários municípios. Então esses nomes esquisitos todos ali são os municípios com o nome daquele filho que foi gerado ali, né? Então por isso que tinha vários, porque a tribo de Judá era muito grande. E depois eles foram fazer a concessão também de Efraim e Manassés, que eram as heranças de José. Então eles se dividiram ali e também teve essa divisão de vários municípios dentro da tribo de Efraim e de Manassés também. E Isso. Manassés era gigante, né? Tanto é que tinha leste e oeste. E oeste. E só dando um adendo ali, né? No capítulo 15, ali começa no versículo 13 falando de Caleb. Por quê? Lembra que no episódio anterior Caleb pediu para Josué a terra dos Enaquins, que ficavam nas montanhas. E essa terra pertencia a Judá, a tribo de Judá. Só que daí, conforme o episódio anterior, né, Caleb pediu especificamente essa terra dos Enaquins. E daí então aqui fala, né, no versículo 13, que conforme a ordem do Senhor, Josué deu parte do território de Judá a Caleb, filho de Jefoné, e Caleb recebeu as cidades ali que eram as terras de Enaquins, onde conquistou. E daí fala dessa parte aqui, né, que Caleb fala que quem conquistar uma cidade lá significativa, né, Que era onde tinha uns gigantes mais bravos. E se casaria com a filha dele, né? E daí o irmão dele, é isso, né? O irmão dele vai lá, conquista a terra e ganha, então, essa porção da terra. A filha e essa porção da terra. E ele ainda é ousado e pede, pô, você me deu uma terra seca, me dá também fontes de água. E Caleb vai lá e dá 2 fontes de água nessa Faz terra. a filha pedir isso, né? Exato. E daí vai depois para essa parte lá no capítulo 16, né? Que daí já é a divisão de Efraim e Manassés. E depois eles terminam 18 também, dividindo o resto da tribo, né? A concessão também para Benjamim. Então aqui a gente vê o quê? As delimitações de terra, porque eram muitas pessoas. E para não ter briga, vamos dizer assim, aqui é onde tem mais água, aqui é onde tem mais pasto. Não, Deus já deixou tudo dividido. E aí, dentro da própria tribo, eles teriam que fazer as divisões, né? Então, foi por sorteio, para também não ter essa outra briga dentro da própria família. Então, assim, a gente vê como terra prometidas, né? O que me chama muita atenção é no capítulo 16, né? Que Josué fala. Então, eles montam, né? Ali na cidade de Siló, eles montam ali faz uma reunião ali, monta o tabernáculo, faz uma reunião. E o que me chama muita atenção no capítulo 18 é no versículo 3 que fala, né? Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão ficar parados em vez de avançar e conquistar a terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês? Isso me chama muita atenção, porque ali a gente já viu, né, que teve a divisão da tribo de Judá, de Efraim, de Manassés, de Ruben, que já tinha pego terra do outro lado do Rio Jordão. E o povo ali tá, tipo assim, dá a entender que tá reclamando. Falou assim, tá, e a nossa? Esse povo aí já tá com terra e a gente? E daí Josué dá um chacoalhão neles. Falou, meus queridos, a terra tá aqui. Deus prometeu pra gente essa terra. Você Agora conquista, já né? entrou, agora vai e conquista. Para de ficar chorando. Até quando vocês vão ficar aí parados? Então é muito assim, né? A gente às vezes precisa se mover, né? A gente fica esperando a promessa de Deus. E Deus dá a promessa, ela já está nas nossas mãos
e a gente só precisa nos mover para conquistar realmente aquela promessa. Já está ali, já está na sua cara. Você só precisa ir avante, né? Vá à frente. E aqui eu vejo muito isso. Então, o restante da tribo, né? Ele termina o capítulo 18, falando que Benjamim pegou uma parte de terra dentro ali, né, no meio ali da tribo de Judá. Então ele termina falando sobre isso. Mas ainda falta outras tribos, né? Então, tipo assim, e aí, meu povo, vai atrás. Então, Josué fala assim: vão lá, delimitem a terra, façam, vejam o tanto de terra que vocês ainda têm para conquistar, em vez de ficar parado chorando, vamos dizer assim, né? É o tal do se posicionar em ousadia, né? Às vezes a gente vê algo muito lindo aos nossos olhos, mas a gente às vezes fica sentado querendo que seja entregue às nossas mãos, né? E Exatamente. ali já foi, bem dizer, entregue para eles e só tinham que dominar o território. E assim é com as nossas promessas também. Você está sentado, vendo tudo que está ali à disposição para você, mas você está esperando que alguém chegue e te dê no seu colo, ou você está precisando de uma porção dessa de ousadia, alguém te chacoalhar ali e falar assim: olha, levanta a bunda aí e vai conquistar o que é seu. Porque às vezes a gente está chorando já com a um passo de conquistar o que a gente deseja, né? Só que mas você pode se perguntar, Sayuri, Jason, mas como que eu vou saber, né, se eu preciso mais dessa ousadia? Será que o que eu preciso estar fazendo, né, para realmente conquistar o que eu estou desejando? É sobre se posicionar, sobre você saber ouvir a voz do Espírito Santo te direcionando. Porque eu falo assim, que a todo tempo Deus está nos orientando, a todo tempo Deus está nos cuidando. E se você abrir os seus olhos verdadeiramente para ver tudo que Ele está fazendo na sua vida, você vai começar a enxergar sinais, maravilhas e bênçãos que Ele está fazendo. E você vai parar de resmungar e vai começar a agir, a ter realmente essa ousadia, né? E eu sei que isso, às vezes, assim, pro inicial é difícil. E não só pro inicial, às vezes você já teve isso e por muitas frustrações do seu dia a dia, você foi se deixando, foi perdendo isso, né? E tem um ambiente, você precisa estar, é o que a gente chama, né? Você precisa estar em meio ao ambiente para você florescer. Uma flor vai florescer? Floresce, se ela estiver colocada na terra adubada ali. Não adianta nada você tentar plantar uma flor aqui na madeira. Ela não vai florescer, ela não tem nem espaço para germinar e brotar. E às vezes você tá assim, você tem muita flor, muita coisa para estar brotando, mas às vezes você está no ambiente errado tentando florescer. Então a gente fez um ambiente correto para você, que é o Ouvintes da Fé. O link já está aqui abaixo, é o primeiro link ali, que é onde vai te ajudar a se posicionar em ousadia, vai te ajudar a você realmente florescer tudo que você tem dentro de você, te colocando no ambiente correto. Não dá para você ser vendido em um ambiente onde você não tem valor, onde você não vai conseguir colocar todo o teu potencial. Então não perca tempo, saiba se conhecer, saiba quem você é, qual é a sua identidade, entre nesse primeiro link, fazendo a tua assinatura do Ouvintes da Fé. E eu tenho certeza que com um desafio de 21 dias, que a gente vai te ajudar, vai estar te dando ali o caminho para você estar colocando tudo isso em prática, você vai estar se posicionando em ousadia, você vai estar conquistando o que você deseja e tendo uma vida do qual você sonhou e não mais aceitando a vida que está vindo para você. Então não perca mais tempo. Entra agora nesse primeiro link da bio aqui e venha ter um despertar para sua vida. Venha caminhar em ousadia, viu? Te esperamos lá no Ouvintes da Fé. Não perde tempo. Entra agora no link e te esperamos também. Te esperamos no próximo episódio aqui do BíbliaCast, viu? Um beijo. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!